Graça e paz, meus amados irmãos. A mensagem que trarei hoje para vocês, ela é extremamente poderosa. É uma revelação magnífica. E eu sempre a trouxe, né? Me limitando na verdade até o versículo 9, né? E hoje eu vou ler até o final, explicando para vocês minuciosamente, detalhadamente a palavra do Senhor, que traz essa revelação maravilhosa do episódio, né, que é ocultado dos leigos ali do jardim no Éden, tá certo? Então eu peço que todos vocês estejam aí com papel e caneta em mãos, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, né, vocês vão amar a palavra de Deus que eu trarei para vocês hoje, a revelação que eu trarei para vocês hoje. Antes de mais nada, meu amado, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ser notificado de novos vídeos, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para promover o nosso canal, faça o seu comentário também, concordando ou discordando, na discórdia, caso você queira refutar, que você tenha argumentos bíblicos para que em cima deles nós possamos debater, tá certo? Outra coisa que eu peço para vocês também é que vocês deixem o seu joinha, o seu like ali, porque quanto mais likes você der, o logaritmo do YouTube entende que é um assunto interessante, então ele repete, ele coloca esse vídeo em maior circulação, tá certo? Então, bora lá, tenha papel, caneta e Bíblia em mãos e vamos para Ezequiel, capítulo de número 31. Ezequiel, capítulo de número 31. Este texto eu sempre o utilizo e geralmente, né, na maioria das vezes, me atenho ao assunto até o versículo de número 9, quando muito 10. E hoje eu lerei até o final explicando minuciosamente, tá certo? Então, como todos vocês já sabem, né, pela revelação que eu já trouxe aqui, usando aí em paralelo Gênesis 3, Ezequiel 28, enfim, a árvore aqui, ou o cedro do Líbano, né, contido nessa repreensão, aonde Deus admoesta, exorta Faraó com o exemplo do que foi feito à Assíria, né? Então, dentro desta profecia, desta repreensão, é contida ali a revelação do que aconteceu no Éden e quem eram as personagens lá por trás da, como eu posso dizer, da figura de linguagem, né? Por exemplo, árvores é um termo aplicado em referência neste texto a anjos, ok? E os nomes dessas árvores são as hierarquias angelicais. Então, o cedro do Líbano aqui é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E sendo um cedro e sabendo que o cedro não tem fruto, entendemos que o fruto lá em Gênesis 3 não era uma fruta, e sim algo que fora feito, né? Entre Eva e a árvore e entre Adão e a árvore, tá certo? Dando início a essa leitura dentro dessa viés, para que você compreenda melhor, bora lá. E sucedeu no ano 11º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem és semelhante na tua grandeza. Então o Senhor vai pegar um exemplo do que fora feito à Assíria, do juízo da Assíria, para repreender Faraó, e dentro deste juízo contém uma profecia que explica o tempo passado do que aconteceu em Gênesis 3, revelando quem era a árvore e as árvores que ali estavam. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e as árvores dentre as quais Adão e Eva foram se refugiar, se esconder, quando o Senhor, no caso ali era o Messias, passeava no jardim na viração do dia. Beleza? Começa aqui. Eis que a Síria era um cedro no Líbano,
Prestem atenção nisso. A Assíria era um cedro no Líbano. Para quem não sabe, a região ali do Líbano é onde ficava o Jardim do Éden. E você vai entender isso no decorrer da interpretação aqui. Então vamos lá. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano. Presta atenção aqui, ó, cedro no Líbano, que você vai entender que não se trata só de uma nação, mas aqui prefigura justamente o querubim da guarda ungido, né, que nós conhecemos aí como serpente, dragão, Satanás, diabo, mas que vocês não sabiam que também era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, o querubim da guarda ungido, tá certo? Então prestem atenção aqui que cedro do Líbano diz respeito a essa personagem, a este querubim, a este anjo. Eis que a Síria era um cedro no Líbano de ramos formosos, e de sombrosa ramagem, e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. Então vamos entender, de ramos formosos, era atraente aos olhos, de sombrosa ramagem, era de ramos que proporcionavam sombra. Então, de sombrosa ramagem diz respeito, como que eu posso dizer, a influência, tá? A influência. Alta estatura diz respeito a poder. E o seu topo estava entre ramos espessos. Aqui diz respeito a, como que eu posso dizer, a inteligência, os mistérios que ele guardava oculto e revelava aos poucos, os quais proporcionavam-lhe crescimento. Tá bom? Vamos lá. As águas o fizeram crescer. Quem são as águas aqui? Apocalipse, vamos lá. Apocalipse 17, versículo 1. E Apocalipse 17, versículo de número 15. Então vamos lá. Para você entender aqui, olha. Ezequiel 31, né, onde nós estamos. Para você entender o versículo de número 4, onde diz que as águas o fizeram crescer, vamos ver quem eram as águas, tá? Apocalipse 17, versículo 1. Leiam comigo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, ou meretriz, que está assentada sobre muitas águas. Versículo 15. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, a grande meretriz, são povos e multidões e nações e línguas. Então, as águas são povos, multidões e nações e línguas. Então, as águas, né, de Ezequiel 31, versículo de número 4, que lhe deram crescimento, são povos, nações, multidões e línguas. Então, os povos, as pessoas que lhe eram devotas, o fizeram crescer, concederam a ele poder. Ok? O abismo o exalçou. O que é o abismo? O que é o abismo? Né? Muitos ficam aí, algumas traduções trazem abismo como fontes de águas e tal, mas o abismo, biblicamente falando, se trata do mundo. O abismo se trata do mundo. Quando a gente vai lá para Lucas, só um instantinho. Vou achar aqui para vocês o versículo certinho. A parábola do rico e Lázaro, né?
para vocês entenderem melhor. Desculpem aí a demora, meus amados, é porque eu prego pelo Espírito, pelo entendimento, então eu vou acrescentando os versículos aqui para a leitura. Eu vou colocando conforme o Espírito Santo vai ministrando, vai me explicando e eu vou explicando para vocês, tá bom? Então olha só, em Lucas 16, a partir do versículo 1, conta ali a história do rico e Lázaro que todos conhecem, certo? Lucas 16, a partir do versículo 20, né? Mas eu quero achar aqui a partir do versículo de número 22. Então eu vou mostrar para vocês aqui a partir do versículo 22. Olha só. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para junto de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Agora presta atenção. E no Hades, aqui consta Hades, né, que seria inferno, lugar de tormento, tá? E no Hades, deixa eu até ver que versão que está constando aqui, é a revista corrigida. E no Hades, né, no inferno, ergueu os olhos, né, o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, junto a ele. E olha o que ele disse. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, neste fogo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós. Veja bem, um estava no céu, com Abraão, que era o mendigo, e outro estava no inferno, certo? Que era o rico. Então o mendigo Lázaro estava sendo consolado ao lado de Abraão, no céu. Já o mendigo estava no inferno, sendo atormentado em chamas. Aliás, o rico, né, estava no inferno atormentado em chamas. E olha só o que Abraão disse. E além disso, está posto um grande abismo entre nós. Então, entre os dois planos em que se encontravam, céu e inferno, havia o quê? O abismo. Então o abismo é o mundo. O mundo é o abismo. E ele diz, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, ou seja, os do céu, os salvos, irem para o inferno, lugar dos condenados, não poderiam, nem tampouco os de lá da onde você se encontra, passar para cá, os condenados passarem para o céu, como a Igreja Católica prega aí uma expiação por tempo limitado de quem está no purgatório, que ele possa ser transferido, né? Passa dali pelo um momento onde ele vai ser expurgado no inferno, ele vai ser transferido para o céu. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Quem está lá já era. O abismo, a vida que você leva aqui no abismo, na terra, é que define o destino da sua alma. Ou céu, ou inferno. Tá? Então, um salvo não pode descer ao inferno. Nenhum condenado pode subir ao céu. Porque entre eles há um abismo, lugar de decisão. Lugar que define o destino da alma. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá, ou de onde você está, a passar para cá. E disse, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Certo?
Então veja bem, se havia entre eles um abismo, olha que interessante isso aqui, havia entre eles um abismo. Esse abismo impedia que os que estavam no céu fossem até aqueles que estavam no inferno e vice-versa. Os que estavam no inferno não poderiam de maneira nenhuma ir até o lugar, até o céu onde se encontravam salvos, porque entre eles havia um abismo. Mas ele pediu para que Abraão enviasse Lázaro então aos seus irmãos, à casa do pai dele, aos seus irmãos. Onde estavam os irmãos? No mesmo lugar onde Lázaro e o rico estavam. Aonde? No abismo, no lugar de decisão. E a resposta foi a seguinte, disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha que coisa, então é para ouvir o quê? Moisés, no que diz respeito aos mandamentos, e os profetas, no que diz respeito às repreensões. Obviamente que tendo revelação, para que você não absolva algo que seja maligno ou atribua divindade a alguém que não é Deus, os quais eles, sem o pleno conhecimento, por não terem ainda, pelo Messias não ter vindo na sua época, não tiveram acesso como nós hoje temos. Então o que eu quero dizer para vocês é que o abismo de Ezequiel capítulo 31, versículo de número 4, na verdade se trata do mundo. Então, as águas, os povos o fizeram crescer, o mundo o exalçou. As suas correntes, olha que interessante, as suas correntes, aqui diz respeito das águas que ele enviava, tá? As suas correntes aqui são as águas enviadas, ou seja, ele dividiu a glória a glória do povo, né? Ele dividiu com os demais anjos. Então diz assim, as suas correntes, né, os seus devotos, corriam em torno da sua plantação. Que plantação é essa? O seu exército de anjos que estavam ali também no jardim. E ele enviava os regatos, ou ele os regava, né, a todas as árvores do campo. Então, com as suas correntes, né, com na divisão da veneração das pessoas do mundo, né, ele enviava essas pessoas à sua plantação, a que elas também venerassem os anjos como deuses, assim como lhe veneravam e lhe concediam poder. Né? E ela, o cedro, né, enviava os regatos, regava a todas as árvores do campo, que eram os outros anjos. Ok? Então, árvores trata da natureza angelical, e os títulos que são dados herbívoros, né, cedro, faia, etc, etc, diz respeito à hierarquia bíblica, à hierarquia angelical. E nós já veremos isso, tá certo? Isso aqui é só para você entender como ele fez, como ele conseguiu influenciar, como ele conseguiu exercer poder sobre todos os anjos, sobre todas as pessoas do mundo, tá? Vamos lá. Por isso se elevou a sua estatura, ou seja, por essa influência, por ele ter dividido a glória dele com os anjos, né? A veneração que a humanidade tinha por ele, ele lhes concedeu também a posição de deuses, ainda que inferiores a ele, né? Para que as pessoas pudessem venerá-los e com isso ele ganhar a admiração dos mesmos. Né? Ele pudesse influenciá-los de alguma forma, querendo se mostrar melhor que Deus, que sua glória não divide com ninguém. Tá certo? Por isso se elevou a sua estatura, adquiriu poder sobre todas as árvores do campo, porque ele dividiu toda a glória que ele tinha da humanidade, do mundo, para com as suas árvores. Ele nutriu o seu jardim ali, a sua plantação, as suas árvores, os seus anjos, com aquela glória que ele recebia. Ele dividiu. E se multiplicaram, né, com isso, os seus ramos se multiplicaram, ou seja, a sua influência, e se alongaram as suas varas.
se alongaram as suas varas. Ele passou a exercer poder sobre muito mais gente, por causa das muitas águas que ele enviava, ou seja, por causa de dividir a glória que a humanidade lhe concedia com os demais. Com quem? Com as outras árvores, os outros anjos. Olha que coisa tremenda. Quem não tem a revelação de Deus não consegue perceber isso aqui. Mas você que está ouvindo, você está começando a compreender, você está começando a visualizar, você está começando a perceber todo o plano de Satanás. Outra pessoa ao entrar nesse texto nem vai imaginar, vai falar que não, ali é uma repreensão do que aconteceu com a Síria a Faraó ali, para que ele não tenha o mesmo fim. E eles não enxergam esta grande revelação, que quando explicada parece até óbvia, né? Parece até óbvia, mas é necessário que tenha a revelação do Espírito para conceder esse entendimento aos demais. Vamos continuar. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra, ou seja, debaixo do seu poder, debaixo ali do que era proporcionado pelo quê? Pelo alongar, né, de suas varas ali, dos seus ramos, tá? Então, sombra, quem está debaixo do poder, guardado naquela sombra, tá? Então, todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra, estavam debaixo do seu poder. Isso aqui é uma narrativa que está linkada a Gênesis capítulo 3, versículo 20, a Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos lá para você ver? Ó. Gênesis 1, 26. Prestem atenção nisso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Deus concedeu ao homem poder sobre toda a criação. Certo? Mas quando Satanás corrompeu a humanidade, toda a criação que estava sujeita ao homem passou a estar sujeito a ele juntamente com o homem. Por isso que quando nós lemos lá em Ezequiel capítulo de número 31, versículo de número 6, nós encontramos esta referência em menção. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos, né, oriundos aí da raça humana caída, se assentavam à sua sombra, estavam debaixo do seu poder, debaixo da sua influência. Entenderam? Por isso que em 1 João 5,19 diz lá o quê? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que há a advertência também, ainda em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, onde o apóstolo diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, aí ele fala, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Né? E o mundo passa, e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está do 15 ao 17. Então, nós não podemos, de maneira alguma, nos apegarmos a este mundo. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Quem está de passagem não se apega à terra, porque ele não pertence a ela. Quando você se apega a ela, você se torna um patrício, né? E um compatriota. E a partir do momento que você toma aquele mundo como um lugar seu, você tem sobre si o poder daquele que exerce poder sobre o mundo. No caso, Satanás, o cedro do Líbano. Entenderam? Por isso que Cristo, intercedendo pelos discípulos, lá em João 17, a partir do versículo 14, o que ele falou com o Pai? O que ele pediu a Deus? Ele diz o seguinte: olha, deles a tua palavra e o mundo os odiou, né? Porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, um discípulo do Senhor que recebe a palavra, ele não é mais do mundo.
Se o cara recebe a palavra e ele continua apegado ao mundo, ele é um apóstata. Aí no versículo 15 ele diz, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, que é aquele que exerce poder sobre o mundo em que eles estarão. Certo? Aí ele diz, não são do mundo, no 16, como eu do mundo não sou. Então é simples de entender. Tá? Você percebe também, outra coisa, né? Que lá na tentação, olha que interessante isso. Vamos para Lucas 4. Eu gosto muito desse texto em Lucas 4. Porque em Lucas 4, versículo de número 5, eu acho a tentação aqui mais detalhada, mais minuciosa do que em Mateus 4. Mas olha só. E o diabo, o termo diabo significa enganador, farsante, falsário, aquele que passa por quem ele não é. No caso, ele engana a humanidade, enganou e engana a humanidade até hoje, passando-se por Deus, sendo tido por Deus para aqueles que vão lá para a antiga aliança e não conseguem, como que eu posso dizer, distinguir, né, entre Deus e o falso Deus, tá? Então, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, os quais, como nós lemos lá em Ezequiel 31:6, estavam debaixo da sua sombra, debaixo do seu poder. E olha só o que ele diz. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Quando lhe foi entregue? Quando ele corrompeu a humanidade. Quando ele corrompeu a humanidade, foi-lhe entregue o poder do mundo, tá? Ele passou a ser o governante do mundo, o Deus desse mundo. Lá em Gênesis, né, uma coisa que muita gente não sabe, Gênesis 3:24. Em Gênesis 3:24, isso aqui só a nível de informação para vocês, tá? Diz assim, olha, Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, né, no caso quando o homem pecou foi lançado fora do jardim, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Segundo o dicionário Vini, que é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lá traz a seguinte informação, que este versículo, em sua tradução fiel, deveria constar assim: e havendo lançado fora o homem, fez habitar o querubim, fez habitar o querubim no templo, a leste ou ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a partir do momento em que o homem pecou, quem passou a habitar no templo como Deus da humanidade caída foi quem? O corruptor, aquele que os influenciou. Ele passou a ter poder sobre a humanidade. Por isso, né? Ezequiel, capítulo de número 31, versículo de número 6, tá? Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos assentavam-se, ou assentavam à sua sombra, estavam debaixo do seu poder, da sua influência, porque ele passou a ser o Senhor de todo o mundo, de toda a humanidade, o Deus de toda a humanidade. Que coisa, hein? Tenho certeza absoluta que você nunca ouviu isso na sua vida. Amados, essa é a primeira parte. Esse vídeo, ele com certeza vai ter uma série longa de outros vídeos. Então, essa é uma primeira parte. Darei continuidade no próximo vídeo sobre este assunto. Mas agora eu venho pedir encarecidamente pela sua ajuda, que você possa contribuir com o nosso ministério pelo Pix no CPF 18583398863 ou no Pix pelo celular no 11986796974. Toda a sua ajuda será muito bem-vinda e aproveitada.
Eu espero que você tenha generosidade e contribua conosco e não saia daí, porque em breve daremos continuidade a esse assunto com o segundo vídeo. Shalom!